Vem para cá, Lourival Santana. Lourival, tenho muitas coisas para falar com você a respeito desse assunto. Primeiro, é Petro ou é Petro? Petro. Petro, ótimo. Então, 1-0 para mim aqui na pronúncia. O vice-presidente tacou um Petro, a gente acertou aqui. A segunda questão, Lourival, primeiro, né? Qual é o reflexo disso para a América Latina? Qual é o recado disso depois da eleição de esquerdistas na Argentina, do Boric no Chile? Agora você tem Gustavo Petro na Colômbia. Por isso, talvez o presidente Jair Bolsonaro ainda não tenha se manifestado. Eu quero te ouvir um pouco qual é o impacto disso para a América Latina. Essa vitória inédita, gente. É a primeira vez que a Colômbia elege alguém com esse perfil. Boa tarde. E teve também o Pedro Castillo no Peru, né? E que são tanto o Gabriel Boric, esses quatro que você mencionou, né? São de uma esquerda que eu peço licença como analista para chamar de uma esquerda não atualizada, no sentido italiano, non aggiornata, né? Porque na Itália, na Europa de maneira geral, na Espanha, na Alemanha, a esquerda se atualizou, né? Nos Estados Unidos também adotou as visões chamadas de liberais ou de neoliberais da ortodoxia da economia, e nesse caso não, são esquerdistas da velha guarda, né? Tanto Alberto Fernandes, quanto o Gabriel Boric, quanto o Pedro Castillo no Peru, e agora o Gustavo Petro na Colômbia. Então são propostas do tipo cobrar, aumentar os impostos para as 4 mil maiores fortunas, reforma agrária, educação superior gratuita para todos, um sistema de saúde gratuito e assim por diante, né? E com uma vice-presidente que é bastante interessante, porque ela é negra, feminista, né? E também lutava contra o garimpo ilegal no sul, lá no Cauca, né? A Francia Márquez. Então, o impacto, claro, traz mais um ingrediente para a esquerda, por exemplo, aqui no Brasil, né, dizer que existe, então, uma onda de esquerda. Mas se você olhar para os números de todas essas eleições, não foram eleições com margens grandes de diferença. Na verdade, o que as populações estão buscando, e isso não só aqui na América do Sul, mas em todo o mundo, são alternativas, né? As populações vêm de frustrações grandes, primeiro com a pandemia, depois com a volta da inflação, né, às vezes combinada com um desemprego alto. Então, as pessoas vão em busca de alternativas. Antes disso, aqui na América do Sul, teve os escândalos da Odebrecht, né, que não foram só aqui no Brasil, no Peru, na Colômbia, na Bolívia, na Argentina, repercutiram esses escândalos também de corrupção. Então, com todos esses ingredientes, as pessoas estão tendendo a encontrar algum líder que não seja dos partidos tradicionais, que não sejam os líderes, os políticos convencionais. E nesse perfil se enquadram ambos os que disputaram a eleição. Eles estão vivendo agora o que a gente viveu em 2018, basicamente é isso? Essa polarização que abre espaço para os extremos, né? E também nas redes sociais acabam fomentando isso. Como você mencionou, o Rodolfo Hernández, ele é ele é ótimo no, né? TikTok, no Facebook. Então, eu tenho certeza que você sabe, porque você deve segui-lo. Você deu uma olhada no TikTok. Ele faz a dancinha, assim, igual aqui no Brasil e tal, ou não? Faz, Lourival? Faz, e ele tem quase 80 anos de idade, né? E ele aprendeu a fazer e tal. Ele também se comunica por lives no Facebook, soa familiar? Oh. Ele tem todo esse domínio, procurou aprender, porque antes não, ele é um empresário, né, da construção civil, enriqueceu construindo casas populares, depois foi prefeito da cidade de Bucaramanga, que é uma cidade importante, né, capital do estado do departamento de Santander, que é um departamento conservador, rural, né? Então, se você olhar para o mapa da eleição, você vê que o Rodolfo Hernández, ele ganhou no centro do país, em Bogotá, em Bucaramanga, em Medellín, no Eje Cafeteiro, ou seja, na região de produção de café, nos Llanos, que é a região de produção do gado.
que têm medo dessas ideias de reforma agrária, de aumentos de impostos, de mais gastos e tal. E o Petro saiu vencedor em toda a periferia da Colômbia, em Cali, né, que é a costa do Pacífico, também em Cauca, no sul, no extremo norte do país, na chamada selva amazônica, né, como eles chamam. Então, são regiões que se sentem mais excluídas e que abraçam mais essa ideia de um Estado protetor e de reforma agrária e de tudo o que venha acompanhado nisso. Eu queria só salientar um aspecto, porque o Rodolfo Hernández é uma figura híbrida, uma figura complexa. Tanto o Petro quanto o Hernández defendem, por exemplo, o direito ao aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o direito à adoção por casais do mesmo sexo. O Rodolfo Hernández também defendia isso, os direitos das mulheres e tal. Então, de maneira que não se pode também colocar todos os chamados de extrema-direita no mesmo saco. Eles têm visões diferenciadas, nuançadas. Felizmente, o mundo é complexo, ele não é simples. Bom para nós que estamos aqui para tentar interpretá-lo. Depois eu vou pedir para você fazer a dancinha mais famosa do TikTok aí, porque foi um bom perdedor, né, Lorival? Uma hora depois ele reconheceu e foi apertada a disputa, né? Exato, foi 51-47, se a gente não considerar, então, os brancos e nulos. E também o presidente Iván Duque, que é um presidente de direita, cujo candidato Federico Gutiérrez apoiou o Rodolfo Hernández, também anunciou ter telefonado para o Gustavo Petro, eles que estão em visões radicais. Eu entrevistei o Iván Duque no ano passado aqui para a CNN, ele disse que os colombianos não cometeriam esse erro de eleger o Petro, e telefonou, se colocou à disposição, já marcaram uma reunião. A Colômbia, se você olhar, a cada 4 anos tem eleições desde o século XIX. É bonito de ver, é parecido com os Estados Unidos.